Diga glória a Deus. Aleluia. O poder de Deus é o contagiante, ou não? Você fica arrepiado, pode ver. Vai para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Fala para o seu vizinho assim: mês que vem tem mais. Tomara que vá muitos pais dessas crianças. Tomara que elas contagiem muitos pais e irmãos mais velhos a terem essa experiência de um encontro com Jesus. Eu quero falar justamente disso, sabe? Quero falar hoje de algumas características de quando Deus está chamando alguém. Características do chamado de Deus. Talvez Deus está chamando você e você talvez não está percebendo. Mas hoje o Senhor vai abrir os seus olhos. Amém? 1 Coríntios 1, verso 26. Quando se encontraram, diga amém. Vê se tem alguém perto de você sem Bíblia. Convida ele para lermos a palavra. Nós vamos compartilhar bem rapidinho, né? Culto de chegada do encontro, nós encerramos um pouquinho mais cedo. E os irmãos tiveram uma maratona de trabalho, como você pode ver um pouquinho. Então, vamos encerrar às 20 horas, né? Nós vamos compartilhar uma palavra que vai encher o seu coração. É escrito assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Dá um cutucado no seu vizinho. Já parou para perceber na nossa vocação? Fala para alguém que está perto de você: você já parou para observar quem é que está na igreja? Mais ainda, fala para o seu irmão: você já percebeu quem é que faz a obra de Deus? Paulo está falando, olha, ele está falando, fazendo justamente isso. Irmãos, prestem atenção na nossa vocação. Presta atenção. Repara que Paulo está falando é para irmãos, está falando para o pessoal da igreja. Muito importante você perceber sempre na palavra de Deus quem são os interlocutores. Tem hora que Jesus, os apóstolos estão falando para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Mas outra hora eles estão falando entre eles mesmos. E esse é o caso. E aí Paulo está falando: irmãos, vocês já repararam na nossa vocação? Paulo era líder, certamente ele estava falando com alguns outros líderes, pessoas chamadas por Deus. Fala para o seu vizinho: você também, olha, eu acho que Deus está chamando você. Sei não, viu? Não sei não, mas olha, presta atenção, hein? Vamos ver se você se encaixa aqui já no perfil desse texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Não, visto que não foram chamados, diga assim: não foram chamados. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Veja, o que significa ser sábio segundo a carne? É aquele que é sábio no sentido humano, aquele que é sábio no sentido natural. Veja, quem são as pessoas sábias hoje no sentido humano, natural, intelectual? Veja, são aqueles que são acadêmicos, são os doutores, são as pessoas sabidas deste mundo. Mas aí Paulo está falando: você já reparou que não são muitos sábios segundo a carne que são chamados? Nem muitos poderosos. Veja, irmãos, quem são os poderosos deste mundo? Uma grande parte está presa na Lava Jato. Veja, mas os poderosos são aqueles que têm poder para mandar. Aí Paulo está falando: já parou para perceber que não são muitos poderosos que estão na igreja servindo ao Senhor? Não são muitos poderosos que estão fazendo a obra de Deus? E ele continua: nem muitos de nobre nascimento. Veja, quem são os de nobre nascimento? Aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, aquela pessoa que nasceu, sabe, como diria o meu pai, com a parte de trás virada para a lua. Sabe? Interessante, se nós formos avaliar aqui, no nosso meio não tem muitos sábios, não tem muitos doutores, não tem também muitos poderosos, não tem também muitos
de nobre nascimento. E aí ele continua. Pelo contrário, quem é que Deus chama? Quem é que Deus escolhe? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Agora, veja, interessante. Primeiro aqui nós falamos sobre os sábios, os poderosos e os de nobre nascimento. Diga assim, os sábios, os poderosos e os de nobre nascimento. Paulo não está falando que não exista, não. Prestou bem atenção no que a palavra está mostrando? Ele não está falando que um poderoso chefão possa se converter, não. Pode acontecer um poderoso chefão se converter? Pode acontecer de um ricaço se converter? Pode ou não pode? Pode. Pode acontecer de um de nobre nascimento. Como é que é o nome daquele príncipe lá da Inglaterra? É o filho dele. Os irmãos estão entendidos de príncipe. Pode ser que ele se converta? Pode. O que Paulo está falando, olha o verso 26. O que a palavra de Deus está falando? Não são muitos. Não são muitos. Isso que não foram chamados muitos. Alguns podem ser que venham, mas não são muitos. Agora o que são muitos? Está no verso 27. Pelo contrário, quem é que Deus escolhe? As coisas loucas. Escolhe as coisas loucas. Aqui que você fala assim, não tem condição desse rapaz estar pregando a palavra, não. Deus chama as coisas loucas deste mundo. E Deus chama também quem? O que está escrito aí? As coisas fracas. Deus escolhe as coisas loucas do mundo, mas Deus também escolhe as coisas fracas. Ou Deus escolhe os fracos. Aquele que você poderia falar para ele assim, não, eu não dou conta de falar em público, não. Não dou conta, não. Se eu começo a falar em público, eu começo a suar tudinho. Sabe como é que é o pânico que acontece? Aí Deus pega e chama um sujeito desse. Não, eu sou muito tímido, pastor. Eu? Liderar a igreja, falar para pessoas? De jeito nenhum, pastor. Não. Chama outro, está enganado. Bem, mas Deus fala que escolhe esse para envergonhar quem? Para envergonhar aqueles que o tempo inteiro lá no mundo estão palestrando. Aí você converte, um desses fracos convertem. E aí Deus o chama, o capacita. Aí de repente coloca alguns poderosos chefões que eram fortes lá no mundo para confundir a cabeça dele. Falei, mas não acredito. Acredito que esse rapaz semi-analfabeto está pregando para aquele doutor. É assim que funciona. Já reparou quem é que Jesus chamou? Tinha algum doutor da lei lá com ele? Não tinha nenhum doutor da lei. Quem é que estava lá com ele? Quem que era o time de Jesus? Pescadores. Você conhece algum pescador? Veja, nós estamos aqui. Alguma coisa aconteceu. Veja, nós estamos aqui no século 21. Quando Jesus veio, ele chamou pescadores. Hoje, no século 21, você conhece pescador, ribeirinho, que é doutor? Se hoje é difícil encontrar um pescador ribeirinho que é doutor, imagine na época de Jesus. Imagine. Mas o Senhor resolveu chamá-lo. Mas a Bíblia diz que o Senhor também escolhe o que, irmãos? Verso 28. Deus escolhe também as coisas humildes do mundo. E também quem? As desprezadas. Deus escolhe aqueles que todo mundo despreza. E Deus escolhe também aqueles que não são. Aqui fecha o pacote das características das pessoas que Deus chama. Então, se de alguma forma você se encaixa nesse perfil, fala para o seu vizinho, cuida, Deus pode te chamar a qualquer momento, irmão. Se você se encaixa no perfil dessas pessoas que não são muito sábias, não são muito sabidas no sentido intelectual e humano, não são
muito fortes, assim, no sentido de presença. Ou às vezes são pessoas que não são, sabe, que não são escolhidas em nada, são sempre desprezadas. E nunca ninguém deu nada para ela. Talvez nunca ninguém deu nada para você. Talvez nunca alguém olhou para você com admiração e falou para você: olha, você vai dar o que presta, hein? Talvez o contrário, sempre falar para você: você não vai prestar para nada. Veja, a palavra de Deus diz que Deus escolhe esses. Deus escolhe esses. Para quê? Para dar um nó na cabeça daqueles que julgavam ser alguma coisa. Veja, tem alguém que faz parte desse time comigo aqui? Deixa eu ver. Deus escolhe também quem? Aqueles que não são. Talvez até o Senhor te chamar, até você estar aqui, você nunca foi nada. Você não foi assim um artista, um cantor, um bom jogador. Tem nada para você falar que assim, não, eu sou isso. Aí Deus pega e chama você. Aí Deus pega e coloca você no radar dele. Fala para 2 ou 3 irmãos: cuidado, você pode estar no radar de Deus, viu, irmão? Cuidado, você pode estar no radar de Deus. Você pode estar no radar de Deus. Agora é muito importante você entender o seguinte: o Senhor, Ele talvez tenha te chamado, tenha te escolhido. E algo que você precisa entender é que quando Ele te chama, você não vai entender tudo imediatamente. A única coisa que você precisa perceber é que parece que Deus está me chamando. Parece que Deus me chama. Quer ver só um exemplo de alguém que Deus chamou? Deus não explicou muita coisa para ele só entendeu que Deus estava chamando ele. Veja, quantos já ouviram falar de Abraão na Bíblia? Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. No entanto, ele não começou a trajetória dele como o pai da fé. Ele começou a trajetória dele como Abraão. E Deus, quando o chamou da seguinte forma. Olha lá, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Olha só o que diz a palavra. Quantos encontraram? Diga amém. Está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que o que, irmãos? Que eu ainda vou te mostrar. O Senhor, quando o chamou, o Senhor não o chamou falando: olha, eu vou te tirar daqui e vou te colocar aqui. Você vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Não. O Senhor apenas falou: Abraão, vem, estou te chamando. Sai da posição que você está agora. Sai dessa posição, que eu vou te levar para uma outra. Fala para o seu vizinho assim: o Senhor está te chamando para sair da posição que você está agora, para te levar para uma outra posição que Ele ainda vai mostrar. Agora, olha aqui, é interessante. O Senhor, apesar de não falar, Abraão tinha que confiar então. Da mesma forma que você precisa confiar que Deus está te chamando nesses dias para um novo nível. Só que essa saída de posição traz inseguranças humanas. Você fica pensando: não, mas se Deus está me chamando, ai meu Deus, negócio de servir a Deus, negócio de estar no chamado de Deus, ai, não sei se vai dar certo, não sei, eu ainda sou tão pecador ainda, eu ainda faço tanta coisa de errado. Veja, talvez você fique nessa mesma situação de Abraão. Porque Abraão, veja, o que o Senhor estava tirando aqui de Abraão? O que ele estava tirando aqui? Segurança. Sai dessa situação, sai dessa posição sua de comodidade, dessa sua situação de segurança humana. Vem experimentar um novo nível de vida, de fé. Vem andar por fé comigo. Sacode seu vizinho e fala assim: o Senhor quer que você ande por fé com Ele. Isso é o chamado de Deus. O Senhor te chama para agora experimentar andar por fé.
E andar por fé é confiar que Ele vai continuar falando com você. Pergunta para o seu vizinho: o Senhor tem falado com você nesses dias, meu irmão? Pergunta para ele: o Senhor tem falado com você nesses dias? Fala para ele assim, ó: confie que Ele vai continuar falando. Fala para ele assim: acredite que Ele vai continuar falando. Quantos dizem amém a respeito disso? Olha, o Senhor tem falado com você nesses dias, Ele vai continuar falando. Era isso que Abraão teve que confiar. Deus falou com ele o seguinte: Abraão, estou falando com você. Era a primeira vez que Deus estava falando com Abraão. Assim como acontece conosco, às vezes nós sentimos uma primeira vez do Senhor falando conosco. Só que nessa primeira vez que Deus fala conosco, o Senhor não fala tudo. Fala para o seu vizinho assim: Deus não fala tudo na primeira vez. Fala para um outro irmão, diga assim: Deus não fala tudo na primeira vez. Agora fala para essas mesmas pessoas: mas Ele fala com você. Você precisa entender, olha aqui para mim, que a caminhada com Deus é de fato uma caminhada, um relacionamento. Então, o propósito de Deus não era falar tudo para Abraão na primeira vez e ponto, acabou, não. Deus queria instituir um relacionamento com Abraão. Assim como você também, olha aqui para mim. O Senhor talvez não falou tudo para você, porque o propósito dele não é só te dar uma missão. O propósito dele aqui com Abraão não era só dar uma missão para ele, era estabelecer um relacionamento. E um relacionamento é um tempo de convivência, um tempo de relacionamento um com o outro. Isso é o que Deus quer começar na vida de muitas pessoas nesses dias, amém? Quer que você olhe nos olhos do seu irmão e fale assim: Deus quer começar um tempo de relacionamento com você. É por isso que Ele está te chamando. Ele quer começar esse tempo de relacionamento com você. Foi assim com Abraão. O Senhor apareceu para ele e falou: Abraão, sai da sua casa, confia em mim, eu vou falar com você lá na frente, eu vou te mostrar lá na frente outras coisas. Veja, Abraão tinha que confiar, porque se ele não acreditasse que Deus ia continuar falando com ele, ele não teria saído do meio da casa dele, da parentela dele. Mas ele confiou: Deus vai continuar falando comigo lá na frente. É isso que você precisa crer. O Senhor está te chamando agora. E aí você fica assim: será que eu ponho o pé? Será que eu não ponho o pé? Será que eu respondo ao chamado de Deus? Será que eu não respondo ao chamado de Deus? Você tem que confiar. Quando você colocar o pé para continuar servindo a Deus de uma forma mais profunda, o Senhor vai continuar falando com você. Ele já falou com você aqui, Ele vai continuar falando com você depois. E depois Ele vai continuar falando com você. E depois de mais alguns anos Ele vai continuar falando com você. Quantos dizem amém a respeito disso? Você sabe, Deus escolhe esses que não são. Deus escolhe aqueles que é loucura para o mundo. Deus escolhe aqueles que são desprezados no meio da família. Esses é que Deus escolhe. Por quê? Volta lá para 1 Coríntios capítulo 1. Por que Deus escolhe esses, pastor? Deus tem uma opção assim pelos piores? Você poderia pensar? Claro que não. Sabe por que Deus escolhe esses? Que a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 1, verso 26, irmão. Diz assim: irmãos, verso 27, Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe as coisas humildes, no verso 28. No verso 29, qual que é a razão do Senhor escolher esses? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe esses, porque no final das contas você fala assim: eu não tenho que me vangloriar de nada. Se eu estou conseguindo aqui falar para os irmãos, eu nem sei como, isso é coisa de Deus, porque eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Quando você multiplica uma célula, você fala assim: eu nem sei porque essa célula cresceu, esses irmãos querem caminhar comigo, porque eu era super chato, mas Deus de repente me fez outra pessoa, então eu nem tenho que me vangloriar. Deus escolhe esse por isso, porque aqueles que são sábios, aqueles que são poderosos, aqueles que são de nobre nascimento, depois eles podem falar: mas também tudo era, né? Com a minha intelectualidade, você queria o quê? Tem que caminhar comigo. Afinal de contas, tinha que ter. Esses irmãos aqui mesmo, eles iam caminhar com quem? Só o melhor na parada. Veja, o Senhor não escolhe esses por isso. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quantos aqui são fracos, são desprezados, são aqueles que não são nada diante dos homens? Veja, o Senhor escolheu você por isso. Porque lá na frente você vai poder falar: eu não tenho que me vangloriar de nada.
tudo que aconteceu foi Deus que fez, tudo que tem acontecido é o Senhor, porque em mim mesmo não havia bem algum. Quantos dizem amém a respeito disso? Aleluia! Você sabe, eu quero que você então, para nós finalizarmos essa parte, assim como falei para você de Abraão, se você percebe Deus te chamando, você não precisa ficar assim: pastor, mas eu não sei, pastor, eu estou preparado, pastor, eu não sei. Já te falei para você, Deus não fala tudo na primeira vez, você precisa apenas confiar que Ele vai continuar falando com você. Mas a segunda coisa que você precisa entender: se Deus tem um propósito na sua vida, tem um tempo e tem um modo. Fala para o seu vizinho: se Deus tem um propósito na sua vida, fala para ele assim: e eu sei que Ele tem. Fala assim: Ele tem um tempo e um modo para isso acontecer. Veja, abra lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Eclesiastes está depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esses tá ligado. Eclesiastes capítulo 8, verso 6. À medida que você encontra, diga amém. Está escrito assim: porque para todo propósito há o que, irmãos? Há tempo e modo. Diga assim: para todo propósito. Diga assim: para todo chamado há um tempo e um modo. Diga assim para o seu irmão: o Senhor tem um propósito na sua vida. Fala para ele assim: o Senhor tem um chamado na sua vida. Fala para ele assim: mas preste atenção, tem um tempo e um modo para esse propósito se cumprir. Quantos dizem amém a respeito disso? Eu preciso entender: há um tempo e um modo. Muitos, às vezes, interessante, muitos, é como, você precisa entender que o Senhor é como um pai. Como um pai. E ainda que você saiba dirigir, aprendeu a dirigir cedo, você entenda tempo e modo como o modo, entenda como habilidade, capacidade. Há um tempo e uma capacidade para o propósito acontecer. Ainda que você aprendeu a dirigir, você tem a capacidade, mas se não tiver o tempo, ainda que você peça: pai, senhor, me dá a chave do carro. O que o pai vai fazer? O que o pai vai falar para você? A chave eu te empresto, eu só não empresto o carro. Por quê? Porque tem o modo, mas não tem o tempo. Outros chegaram no tempo, mas vão precisar do modo, da capacidade. Não estão entendendo? Diga amém. Davi, ele foi ungido rei, Deus o escolheu, Deus o chamou para ser rei. Mas sabe quanto tempo depois ele se tornou rei? Depois de 15 anos. Ele já tinha a capacidade, a unção para ser rei, mas faltava um tempo. Olha para o seu vizinho: para o propósito e o chamado de Deus se cumprir na sua vida, há um tempo e um modo. Agora olha só, o que você precisa identificar é que até o cumprimento do propósito, do chamado que Deus tem para você, Ele quer falar com você, Ele quer operar coisas na sua vida desde o início, assim como Abraão. Abraão, quando o Senhor o chamou, falou: olha, você vai ser pai de multidões. Mas não foi no outro dia que ele começou a ter filhos e netos e bisnetos. Foi todo um processo. Talvez o Senhor tenha chamado você. O que você precisa garantir é que Ele já tem te chamado e começar a caminhada com Ele. Quantos desejam isso? Eu quero que você fique de pé no seu lugar.